Imagine você acordando pela manhã, esticando o corpo lentamente e percebendo que, apesar de ter dormido a noite toda, sente uma leve dor de cabeça, um peso na nuca e um formigamento estranho em uma das mãos. Você pensa que é apenas má postura ou travesseiro ruim, mas o que muita gente não imagina é que a forma como dormimos pode, sim, influenciar profundamente a circulação do sangue no cérebro. E, em pessoas acima dos 60 anos, isso pode até aumentar o risco de um AVC silencioso. O sono deveria ser o momento mais restaurador do nosso dia, mas quando o corpo adota certas posições, especialmente por longas horas, há uma compressão de vasos e alterações na oxigenação cerebral que podem ser perigosas. Por isso, hoje eu quero conversar com você sobre algo simples, mas que pode mudar completamente sua saúde: a posição em que você dorme. Antes de revelar quais posições trazem mais risco e como ajustá-las de forma segura, lembre-se, a boa circulação cerebral é uma das bases da longevidade. E o que parece um detalhe da rotina noturna pode ser o ponto de virada para prevenir sérias complicações. Antes de revelar esses conselhos, se inscreva e ative o sininho, porque toda semana eu compartilho informações práticas e científicas para te ajudar a viver mais anos com energia e saúde. No final desse vídeo tem uma dica interessante para você. Eu sou a doutora Ana Helena, médica especialista em saúde e longevidade de adultos na melhor idade. Há mais de 2 décadas, ajudo homens e mulheres com 60, 70 e até 80 anos a recuperar força, confiança e independência. E hoje, quero te mostrar como um simples ajuste na forma de dormir pode reduzir o risco de AVC, melhorar a memória e trazer mais vitalidade para o seu dia. Quando deitamos, o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro depende da postura do pescoço, da posição da cabeça e até da forma como o corpo se apoia sobre o colchão. Em pessoas mais jovens, o organismo compensa pequenas compressões com facilidade, mas com o envelhecimento, os vasos tornam-se mais rígidos e a autorregulação cerebral fica menos eficiente. Isso significa que uma simples rotação do pescoço, ou a inclinação exagerada de um travesseiro, pode reduzir a passagem de sangue por artérias importantes, como a carótida e a vertebral, que alimentam o cérebro. Ignorar isso pode trazer consequências sutis no começo. Sensação de confusão ao acordar, tontura leve, zumbido ou até pequenos esquecimentos. Com o tempo, porém, o acúmulo de noites dormindo em posições inadequadas pode favorecer microlesões cerebrais e, em casos extremos, contribuir para o risco de um AVC isquêmico. Mas a boa notícia é que ajustar a posição de dormir é algo totalmente possível e traz resultados rápidos. Dormir com o pescoço alinhado, em um travesseiro que mantenha a cabeça na mesma altura do tronco, e evitar o hábito de se apoiar sobre um único lado por muitas horas já fazem uma diferença enorme. Essa simples mudança melhora a oxigenação, reduz a pressão sobre as artérias cervicais e ajuda o cérebro a se regenerar melhor durante o sono profundo. É bonito perceber como o corpo responde positivamente a cuidados tão pequenos. E se você começar hoje, pode notar mais disposição e clareza mental já nas próximas semanas. Dormir de lado é de longe a posição mais adotada pelas pessoas, e para muitos é também a mais confortável. O problema é que, dependendo de como o corpo se alinha, essa posição pode tanto proteger quanto prejudicar o cérebro. Por exemplo, dormir sobre o lado direito costuma facilitar o retorno venoso e aliviar o coração. Mas se o travesseiro for baixo demais, o pescoço dobra e comprime vasos importantes, dificultando a circulação para o cérebro. Já o lado esquerdo, apesar de ajudar na digestão e reduzir o refluxo, pode aumentar a pressão sobre o coração e gerar desconforto respiratório em quem tem apneia. A chave está no equilíbrio. O ideal é manter o pescoço alinhado, usar um travesseiro de densidade média e, se possível, um segundo travesseiro entre os joelhos para preservar o alinhamento da coluna. Esse ajuste simples diminui o estresse muscular e previne o pinçamento de nervos que podem causar dormência nas mãos ou formigamentos. Muitos dos meus pacientes que passaram a cuidar da postura ao dormir relatam um sono mais profundo, menos dor cervical e até melhora na memória. É como se o corpo conseguisse respirar melhor durante a noite. E é exatamente isso que acontece. O cérebro recebe mais oxigênio e o fluxo sanguíneo fica mais estável. Pequenas mudanças noturnas podem significar grandes ganhos diários. E é assim, com consciência e autocuidado, que a longevidade se constrói. Essa é talvez a posição mais perigosa para quem tem mais de 60 anos. Dormir de bruços força o pescoço a girar para um lado de forma prolongada,
o que comprime artérias cervicais e reduz o fluxo sanguíneo cerebral. Além disso, o peso do corpo sobre o peito limita a expansão pulmonar, diminuindo a oxigenação geral do organismo durante o sono. Muitas pessoas nem percebem, mas ao longo da noite essa postura pode gerar microdespertares e fadiga ao acordar. Em quem já tem hipertensão, aterosclerose ou problemas de coluna cervical, o risco aumenta ainda mais, pois o fluxo de sangue para o cérebro se torna irregular. Para quem sempre dormiu assim e tem dificuldade de mudar, há estratégias simples. Uma delas é colocar uma almofada lateral ao corpo, simulando um apoio que impede a rotação total para baixo. Outra é começar o sono de lado, treinando o corpo a permanecer nessa posição. Com o tempo, o cérebro associa a nova postura ao descanso e adapta-se naturalmente. O ganho é enorme: menos pressão no pescoço, respiração mais fluida e melhora na qualidade do sono profundo, aquele que restaura o corpo e o sistema nervoso. Cuidar de como dorme é cuidar do próprio cérebro, e isso vale ouro para quem quer envelhecer com lucidez e vitalidade. Quero saber de você. De qual cidade ou país está nos assistindo? Escreve nos comentários. Eu adoro conhecer melhor as pessoas que me assistem. Dormir de barriga para cima é, teoricamente, a posição mais neutra para a coluna e para as articulações. Mas acima dos 60 anos, o corpo passa por mudanças estruturais que tornam essa postura uma faca de dois gumes. Quando a cabeça fica muito inclinada por travesseiros altos, o pescoço se dobra para frente, comprimindo a base do crânio e afetando o fluxo de sangue para o cérebro. Já travesseiros baixos demais fazem o queixo cair, estreitando as vias respiratórias e provocando roncos ou apneia do sono. A solução está no ajuste. O travesseiro ideal é aquele que preenche o espaço natural entre a nuca e o colchão, mantendo o rosto paralelo ao teto. Também é importante apoiar os joelhos sobre um travesseiro pequeno, o que reduz a tensão na lombar e melhora o retorno venoso. Essa combinação ajuda a manter o cérebro bem oxigenado e evita que o sangue represado na cabeça provoque pressão intracraniana excessiva. Muitos pacientes relatam que, ao corrigir esse detalhe, começaram a acordar com a mente mais leve e os olhos menos inchados. São sinais claros de que a circulação noturna está fluindo melhor. Dormir de costas pode ser seguro, desde que seja feito com consciência postural e atenção à respiração. O segredo está em conhecer seu corpo e respeitar seus limites, sempre observando como se sente ao acordar. Pouca gente sabe, mas o travesseiro é quase um instrumento terapêutico para o sono. Ele sustenta o pescoço, alinha a coluna e, quando bem escolhido, protege as artérias que levam sangue ao cérebro. O problema é que, com o tempo, a densidade do travesseiro se altera, perdendo o suporte ideal, e isso muda completamente o alinhamento cervical. Um travesseiro muito alto eleva demais a cabeça, comprimindo a carótida interna e tensionando os músculos do pescoço. Um travesseiro muito baixo, por outro lado, causa queda da cabeça, gerando compressão posterior e dificuldade respiratória. O ideal é encontrar o equilíbrio. A cabeça deve permanecer na mesma linha do tronco, sem dobrar o pescoço. Materiais como látex e espuma viscoelástica costumam se adaptar melhor à curvatura cervical, oferecendo sustentação sem rigidez. Além disso, trocar o travesseiro a cada 2 anos é uma regra de ouro para manter a postura saudável. Cuidar desse detalhe é um ato de amor ao próprio cérebro. Afinal, é durante o sono que ele se limpa, se repara e se fortalece. Com o apoio certo, o corpo relaxa. O sangue circula livremente e o sono cumpre sua função restauradora. É impressionante como um gesto tão simples pode transformar noites ruins em descanso verdadeiro. O sono é um momento em que o corpo deveria desacelerar e a pressão arterial naturalmente tende a cair. Porém, em algumas pessoas, especialmente após os 60 anos, ocorre o contrário. A pressão se mantém alta ou até aumenta durante a madrugada. Esse fenômeno, chamado de non-dipping, está fortemente ligado à posição de dormir e ao risco aumentado de AVC. Quando dormimos com o pescoço dobrado ou o corpo parcialmente comprimido, o coração precisa trabalhar mais para manter a oxigenação. E se a pessoa já tem rigidez arterial ou hipertensão, o esforço noturno se intensifica. Com o tempo, isso pode danificar vasos delicados do cérebro. A doutora Ana orienta que, além de cuidar da postura, é importante manter hábitos que favorecem o relaxamento antes de dormir, evitar cafeína, desligar telas e praticar respiração profunda. Isso ajuda a reduzir a adrenalina noturna e melhora a autorregulação da pressão. A postura correta é, portanto, uma aliada silenciosa da pressão estável. Dormir bem é muito mais do que descansar,
É uma forma inteligente de proteger o cérebro todos os dias, enquanto o corpo se regenera. O colchão é o alicerce invisível da boa postura. Se ele é muito mole, o corpo afunda e o pescoço se torce. Se é muito duro, cria pontos de pressão que impedem o fluxo sanguíneo adequado. Em ambos os casos, o cérebro paga o preço, porque a circulação fica comprometida e o sono profundo é interrompido. O ideal é um colchão de firmeza intermediária, que sustente o corpo sem afundar. Deve permitir que a coluna mantenha seu formato natural, especialmente na região cervical e lombar. Outro detalhe importante: quem dorme em casal deve garantir que o colchão suporte o peso dos dois de forma uniforme, sem criar declives que forcem o pescoço. A troca do colchão a cada 8 anos é uma boa regra. E lembre-se, o corpo envelhece, muda de peso e sensibilidade. Então, o colchão que era confortável há 10 anos pode hoje estar prejudicando sua circulação e seu sono. Quando você dorme em um suporte adequado, o cérebro recebe mais oxigênio, o coração trabalha com mais eficiência e a mente desperta revigorada. Investir em um bom colchão é investir em anos de vida com qualidade e clareza mental. Algumas pessoas não têm ideia de quantas vezes acordam durante a noite. São microdespertares tão curtos que o cérebro nem registra, mas o corpo sente. Eles ocorrem quando há desconforto postural, compressão vascular ou queda de oxigênio. E o perigo é que essas interrupções contínuas aumentam a inflamação sistêmica e, com o tempo, podem favorecer microlesões cerebrais, os chamados AVCs silenciosos. Essas lesões são pequenas, mas acumulativas, e estão associadas à perda de memória, lentidão mental e maior risco de demência. Corrigir a posição de dormir é, portanto, um passo essencial não apenas para descansar, mas para preservar a mente. Uma boa estratégia é observar como se sente ao acordar. Se há dor no pescoço, tontura, zumbido ou cansaço, pode haver má postura noturna. Ajustar o travesseiro, o colchão e o alinhamento do pescoço é uma forma poderosa de prevenção, silenciosa, mas profundamente eficaz. Cuidar do sono é cuidar da mente. É uma forma de garantir que cada noite seja um investimento em lucidez, equilíbrio e vitalidade. Dormir bem é um dos pilares da longevidade. Quando o corpo repousa de forma alinhada, o sangue circula livremente, o cérebro se regenera e as células se renovam com mais eficiência. A posição correta de dormir não é apenas conforto, é medicina natural para o sistema nervoso. Muitos estudos mostram que adultos que mantêm uma postura equilibrada durante o sono apresentam menor risco de AVC, de doenças cardíacas e até de declínio cognitivo. Isso acontece porque o sono é o momento em que o cérebro realiza a limpeza de toxinas, um processo chamado de drenagem linfática, que depende de boa circulação. Quando você se posiciona bem para dormir, está permitindo que esse sistema funcione plenamente. É como abrir as janelas para o cérebro respirar. No dia seguinte, o resultado é mais energia, melhor humor e clareza mental. Cuidar do sono é cuidar do amanhã. Pequenas atitudes noturnas podem prolongar anos de vida saudável e lúcida. E nunca é tarde para começar. Hoje você aprendeu que o modo de dormir influencia diretamente sua circulação cerebral, sua pressão arterial e até sua memória. Pequenas mudanças, como ajustar o travesseiro, escolher um colchão adequado e manter o pescoço alinhado, podem evitar um AVC e melhorar drasticamente a qualidade do sono. Cada noite de descanso é uma oportunidade de renovação. Quando você dorme com consciência e postura correta, o corpo trabalha a seu favor. É nesse equilíbrio entre mente e corpo que nasce a verdadeira longevidade. Dica prática. Antes de deitar hoje, deite-se por 1 minuto e perceba se sua cabeça está na mesma linha do tronco. Se o queixo está inclinado demais, ajuste o travesseiro. Respire profundamente e sinta se o ar entra com facilidade. Essa autoavaliação simples, feita todas as noites, é um exercício poderoso de autocuidado e prevenção. Se este conteúdo está sendo útil para você, deixe o seu like porque assim o algoritmo vai mostrar para mais pessoas que precisam. E não se esqueça de compartilhar. Pequenos conselhos como esses podem transformar a saúde e a confiança de quem a gente quer bem. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de limitações, e sim de sabedoria. Quando você aprende a cuidar do próprio corpo com atenção e carinho, cada noite de sono se torna um investimento em vitalidade. A posição de dormir é apenas um detalhe, mas é desses detalhes que se constrói a longevidade. Durma bem, respire melhor e confie no poder do seu corpo de se regenerar. A cada amanhecer, você tem uma nova chance de viver com mais lucidez, energia e serenidade.
Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conselhos. Aqui no canal falamos de longevidade, autocuidado e como viver plenamente cada dia. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, não deixe de compartilhar e comente. Seu comentário me motiva a trazer mais informações valiosas para a sua saúde e longevidade. Obrigada pela sua atenção, se cuide bem e até o próximo vídeo.